Salve, salve, turma! Vamos dar continuidade às nossas questões aí do livro do Halliday. Vamos lá para a questão de número 55. Na figura 1045, o bloco 1 tem massa M1 460 gramas, o bloco 2 tem massa M2 igual 500 gramas e a polia que está montada em um eixo horizontal com atrito desprezível tem um raio R igual a 5 centímetros. Quando o sistema é liberado a partir do repouso, o bloco 2 cai 75 centímetros em 5 segundos, sem que a corda deslize na borda da polia. Letra A, qual é o módulo da aceleração dos blocos? Letra B, qual é o valor da tensão T2? E C, da tensão T1. Letra D, qual é o módulo da aceleração angular da polia? Letra E, qual é o momento de inércia da polia? Nessa videoaula, nós vamos estar fazendo a letra A e a letra B. Para isso, nós já observamos aí que tem unidades que não estão no Sistema Internacional de Medidas, né? Nós vamos estar colocando as massas em quilogramas, vamos estar colocando aqui essas medidas do raio em metros, vamos estar colocando essa distância aqui percorrida pelo bloco 2, que está em centímetros, também em metros. Mas nós podemos observar o seguinte, ó. A massa do bloco 1, ela é menor do que a massa do bloco 2. E o sistema ele é liberado a partir do repouso, então o bloco 2 vai estar caindo. Então, nós observamos que nessa primeira situação aqui, que nós temos a massa 1 e a tração 1, essa aceleração aqui, ela tem um sentido para cima, ela vai ter o mesmo sentido da tração 1. A força-peso vai ter o sentido contrário para baixo, né? Nessa outra situação aqui, nós vemos que a aceleração ela é para baixo, isso é muito importante vocês estarem entendendo isso, certo? Diferente do sentido da força de tração. E a força-peso também, nesse caso, desse bloco aqui de massa 2, ela está agindo aqui para baixo. Então, vamos lá, retirando os dados da questão. Então, retirando aqui os dados da questão, né? Massa 1, 460 gramas. Colocamos em quilogramas, 0,46 quilograma. Massa 2, 500 gramas, é igual a 0,5 quilograma. O raio, 5 centímetros, foi colocado em notação científica, né? 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. A distância aqui percorrida no eixo Y, né? Porque o bloco 2 está caindo na vertical, 75 centímetros, que vai corresponder a 0,75 metros. E o tempo já está em segundos. Então, nós vamos lembrar aqui da função horária da posição, né? No caso, no eixo Y, a posição final vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Lembrando que a posição inicial é 0, partiu do repouso, né? Então, a velocidade inicial também vai ser 0. Então, nós ficamos aí com a posição final, que vai ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Fazendo aqui meio pelos extremos, nós temos 2 vezes a posição vai ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Como nós estamos querendo descobrir aqui qual é a aceleração dos blocos, né? Nós já colocamos ela aqui em evidência, no primeiro membro, isolada. Então, vai ficar a expressão da seguinte forma. Então, é só estar substituindo. Então, a aceleração vai ser igual 2 vezes, ó, a distância que o espaço, na verdade, percorrido, né, de 0,75 metros, dividido pelo tempo, que é 5 segundos, ao quadrado. Fazendo isso, nós vamos ter uma aceleração, já colocando em notação científica, de 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós resolvemos aqui a letra A, na nossa quarta questão. Agora, nós vamos fazer a letra B. A letra B está pedindo aí a força de tração T2, né? A tração 2.
Então, turma, o que nós temos que lembrar? Pelo princípio fundamental da dinâmica, né, a força resultante que vai estar agindo aí vai ser igual a massa vezes a aceleração. E olhando aqui para o bloco, no caso a tração 2, a força resultante que está agindo aqui nesse bloco aqui de massa 2 vai ser a força de tração, tração 2, e a força peso, certo? Como nós temos aqui a aceleração com sentido para baixo, nós podemos concluir que essa força de tração ela tem um sentido contrário ao da aceleração. Então, nesse caso, a força de tração T2 ela vai ser negativa. Por isso, nós ficamos com a seguinte expressão: P2, que é a força peso 2, né? Ela é positiva, menos a força de tração, que é negativa, vai ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Analisem qualquer dúvida, voltem na questão e analisem novamente. Ó, a aceleração, o bloco está caindo, a aceleração está com sentido para baixo, o mesmo sentido da força peso, diferente do sentido aqui da força de tração. Então, feito isso, nós vamos lembrar que a força peso vai ser a massa 2 vezes G, menos T2 vai ser igual a M2 vezes A. Então, a gente pode estar substituindo aqui, né? Tem outra forma de fazer, tá colocando a massa em evidência, mas vamos estar substituindo. Então, a massa 2 é 0,5. Para a gravidade, vamos usar aí 9,8 menos T2 vai ser igual a massa 2, 0,5. E essa aceleração aqui, ó, nós encontramos ela aqui na letra A, essa aceleração de 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu vou tirar ela aqui da notação científica, então vai ficar 0,06. Então, vamos fazer as contas. 0,5 vezes 9,8, nós vamos ter 4,9 menos T2, vai ser igual a 0,5 vezes 0,06, nós vamos ter aí 0,03. Então, eu vou passar aqui esse 0,03 aqui para o primeiro membro, né? Vamos fazer aqui uma troca. Então, vai ficar 4,9 menos 0,03, que vai ser igual a T2. Isso aqui vai dar 4,87, que vai ser igual a T2. Com isso, nós chegamos aí ao final da letra B. Na próxima aula, nós temos aí as outras alternativas.